Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, alegria imensa de estarmos aqui aprendendo um pouco mais com a palavra do Senhor. Última lição do primeiro semestre de 2022. O tema da nossa revista é o livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel desde a primeira lição e hoje nós estamos aqui saindo na última lição que está contida no Ezequiel, capítulo 21 de Apocalipse. Interessante, já vai emendar com nossa nova lição, o novo trimestre, que estará falando sobre o livro de Apocalipse. E a nossa última lição aqui, ela está contida no capítulo 21 de Apocalipse. Nossa última lição de Ezequiel, ela é a lição de número 13, 27 de março de 2022, e ela tem por tema: o plano divino prevalecerá. Ou seja, traduzindo, Deus não será pego de surpresa em nada. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios 1:4, se não me falha a memória, que a igreja já estava eleita antes da fundação do mundo. Então, o plano divino prevalecerá. Amém? É o nosso tema. Nosso texto áureo é: o nome da cidade desde aquele dia será "O Senhor está ali", que é o último capítulo e versículo do livro de Ezequiel. A verdade aplicada: o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Nossos objetivos da lição: mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus, é o primeiro objetivo. O segundo, ressaltar acerca do plano divino e a escatologia que é assunto do nosso próximo trimestre. Por isso, nosso último trimestre já pega uma carona aqui no capítulo 21 de Apocalipse. E o terceiro objetivo é ensinar sobre a cidade "O Senhor está ali", que é o último versículo do último capítulo de Ezequiel. Muito bom. Nossa lição, a introdução da nossa lição diz assim, lembrando sempre que eu às vezes modifico algumas palavrinhas da lição, quem estiver acompanhando a revista em casa. Às vezes não está igualzinho, está na lição aí, mas é uma outra palavra que a gente muda. Então a introdução de nossa lição diz assim: encerrando as lições sobre o livro de Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá. Independe da vontade humana. Ele é perfeito e eterno. Ele quem? O plano de Deus. É o plano de salvação de Deus para com a humanidade. Amém? Então, encerrando as lições sobre o livro de Ezequiel, nós estamos vendo nesta lição que o plano divino prevalecerá. E ele independe da vontade humana, porque se dependesse da vontade humana, não chegaria onde chegou até aqui e aonde tem que chegar. Mas o plano divino é perfeito e prevalecerá. Queira Satanás ou não queira, a igreja vai chegar lá. A igreja está predestinada. Lembra sempre que nós estamos falando do elemento igreja, no plural, não no singular. Os elementos que compõem a igreja, esses têm o livre-arbítrio. Para estes, a graça de Deus é irresistível.
ela não é uma graça irresistível. Deus chamou você e é você que vai ser salvo e aquele outro não vai ser. Não é isso. Quando se fala o plano divino prevalecerá, a resposta é, queira Satanás ou não queira, a igreja, ela vai chegar lá. A vontade de Deus vai ser cumprida. O plano de Deus vai ser cumprido. Agora, os elementos que compõem a igreja, devido ao seu livre-arbítrio, à sua vontade, à sua escolha, eles escolhem permanecer nessa embarcação e chegar lá ou ficar para trás, ficar no meio do mar, né? Mas o plano de Deus prevalecerá. A igreja vai chegar lá. Vamos chegar junto em nome de Jesus, hein? Eu pretendo sempre permanecer nessa embarcação, até o dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. O nosso primeiro tópico, os 3 tópicos. O primeiro tópico diz assim, tentativa de destruir o plano de Deus. O segundo tópico, o plano divino e a escatologia. E o terceiro tópico, o Senhor está ali. Primeira coisa, são as tentativas de destruir o plano de Deus. Se a igreja, deixa eu confirmar aqui, é Efésios 1:4, que a igreja está eleita antes da fundação do mundo, só para não ter, achei aqui, Efésios 1:4, diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a igreja aqui em Efésios 1:4 já estava eleita antes da fundação do mundo. Se a igreja já estava eleita é porque o plano de Deus já estava pronto. Deus já tinha um plano. Ah, mas Deus sabia que o homem ia cair na sua onisciência, no seu todo conhecimento? Sim. Deus criou o homem para adoração. E nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso justamente significa nós termos a capacidade de pensar, de agir, de sentir, de escolher. Então Deus não nos criou um robô para adoração, um fantoche para adoração. Nós somos livres, nós somos racionais e temos essa capacidade de escolher adorar ou não. Por isso que Deus, no seu plano, ele já preveu tudo isso. Para Deus criar um homem com raciocínio, um homem para adoração, o homem para a sua adoração. Por isso a Bíblia diz, vós sois deuses, porque nós somos semelhantes a Deus. E qual é a nossa semelhança? Na forma física? Como forma física, se a Bíblia diz que no capítulo 4 de João, se eu não me engano, versículo 30, versículo 22, não me lembro, ele diz assim que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. Espírito tem forma física? Não tem, né? Então nós somos semelhantes a Deus, a imagem de Deus é justamente essa capacidade de raciocinar, de raciocínio, de escolha, livre-arbítrio, ter vontade. Então essa é a nossa semelhança a Deus. As tentativas de destruir o povo de Deus. O tópico 1.1. Ao longo da história, o inimigo sempre tentou impedir que o plano de Deus se cumprisse, porém sem êxito, assim como ocorrerá nos últimos dias, Apocalipse 27 ao 10. Lembrando que o plano de Deus aqui pode se referir tanto ao plano individual como ao coletivo. O plano divino, ele pode, aqui na nossa lição, que prevalecerá, ele pode referir tanto ao individual como ao coletivo. Qual é o plano divino coletivo? É o plano de Deus, salvação da humanidade. Individual, Deus tem um plano na vida de cada um de nós. A única diferença é que o plano individual sobre a minha vida, eu escolho querer ou não o plano de Deus na minha vida.
E o coletivo, o plano de salvação de Deus para a humanidade, e eu posso escolher se eu vou entrar nessa embarcação, se eu vou me apropriar dessa salvação já preparada por Deus. Eu tenho o livre-arbítrio e a escolha para isso. Então, individualmente eu posso escolher. Se eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida, se aquele talento que Deus me deu para louvar e adorar a sua imagem, eu vou usar para cantar cânticos a outros deuses, ou eu vou adorar a Deus, que é diferente. Louvar e cantar. Por isso nós temos que ter, no louvor nós temos reverência a Deus. No cântico não. Louvor ele é adoração. Cântico é mais uma exaltação. Então é diferente estar num culto, onde tem o altar e a presença de Deus, ou estar num palco, onde tem o glamour e a glória artista e das pessoas. Então eu tenho essa escolha. Bom, o 1.2, as tentativas de destruir o plano de Deus. Então, voltando atrás, o inimigo não consegue destruir porque o plano de Deus é eterno, né? O 1.1 diz assim, a insistência maligna de destruir, que nós acabamos de falar. O 1.2, a profecia contra Gog e Magog. Gog e Magog são os blocos das nações que se juntam contra Israel para lutar contra o povo de Deus, que no nosso dia a dia representa o inimigo realmente se levantando contra nós, e que lá no Armagedon, na Batalha do Armagedon também, matéria do nosso próximo trimestre, também o inimigo vai se levantar nações contra o povo de Deus. Mas em tudo isso, Deus será glorificado, 1.3. O título do 1.3, o subtítulo do primeiro tópico, que é 1.3, diz que em tudo isso Deus será glorificado. Na tentativa de destruir, na vontade maligna, a insistência maligna de destruir o plano de Deus, mas não será destruído, porque é um plano eterno, perfeito. Está na vontade de Deus, querendo o inimigo ou não, a igreja vai chegar lá, o povo eleito vai chegar lá. Quem são eleitos? Aqueles que fazem a vontade do Senhor. Não são uns eleitos para a salvação e outros para a perdição, não é isso. Porque como acabamos de falar atrás, nós temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Nós podemos resistir à graça de Deus ou não. A profecia contra Gog e Magog, e Deus será glorificado em tudo isso. Vamos para o segundo tópico, o plano divino e a escatologia. O segundo tópico ele é dividido em 3 subtópicos, né? O 2.1, tempos de desinteresse e descanso. O 2.2, Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. E o 2.3, a bem-aventurança da igreja. No 2.1, tempo de desinteresse e descrença, tanto na época lá de Ezequiel, quando ele profetizava, como hoje, existem aqueles que não creem, que escarnecem do plano de salvação de Deus para com o homem. Então, tanto lá na época como hoje, continua as pessoas não crendo, escarnecendo e desapercebido quanto ao plano de Deus. Assim como não creram em Noé, Noé pregava que viria o dilúvio e as pessoas zombavam e escarneciam. O próprio Jesus lembra isso lá em Mateus 25. Ele diz que na época de Noé, o povo comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento e não perceberam até que veio o dilúvio. Ou seja, nós estamos na mesma hoje. Nós estamos comendo, bebendo, casando e dando em casamento. É pecado comer? Não. É pecado beber? Não. Casar e dar em casamento? Não. Mas a Bíblia diz no final que o povo estava desapercebido até que veio o dilúvio. Esse estar desapercebido
é esse tempo de desinteresse e descrença, aqui do tópico 2.1. O povo não está crendo, o povo perdeu interesse à palavra. O amor de Deus tem esfriado. Mas no 2.2 diz que Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. Se nós pegarmos Mateus 24, Jesus responde, e se eu não me engano eu falei Mateus 25, um pouco antes aqui é 24, Jesus responde às 3 perguntas, né, que fizeram para ele quando lhe apresentaram o templo. Quando sai para lhe apresentar no capítulo 24 o templo, a resposta dele foi: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Como realmente foi destruído aquele templo no ano 70 pelo general romano Tito. Só que os discípulos, curiosamente, um pouco mais à frente, senta com Jesus e pergunta: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do tempo? Então, Jesus, ao longo do capítulo 24, o capítulo 24 é um mini apocalipse. Então, ao longo do capítulo 24, ele vai respondendo essas perguntas. Então, ele vai falando, vai respondendo e ensinando sobre os últimos dias, que é o título aqui do 2.2. Fala da vinda, da sua vinda, do arrebatamento da igreja, ele fala da destruição dos pecadores, ele fala do juízo final, e ele vai falando sobre tudo isso. Só que nós hoje estamos desapercebidos, e justamente no capítulo 24 que ele fala que o povo lá na época de Noé comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento e não percebeu até o dia que Noé entrou na arca. E no 2.3, ele vai falar sobre a bem-aventurança da esperança daqueles que esperam esse dia, da esperança da igreja. O livro de Ezequiel está repleto de mensagens de esperança para os cativos, assim como também toda a Bíblia, né? Está repleta de mensagens de esperança para aqueles que adoram o Senhor, para aqueles que esperam e para aqueles que buscam o Senhor continuamente, para aqueles que estão atentos à sua palavra e aguardando a sua volta, aguardando a sua chegada. Porque o Senhor Jesus, quando ele partiu, ele diz: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Capítulo 14 de João, a partir do versículo 1. Aí ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Aí ele diz: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então o Senhor prometeu uma nova morada, o Senhor prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Também, quando no Monte das Oliveiras, no final, né, dos 40 dias que Jesus passou antes de subir para o céu, depois da sua ressurreição, ele passou, o capítulo 1 de Atos vai falar que ele passou um espaço de 40 dias instruindo o povo, os seus discípulos, sobre a terra, como seria, como pregar o evangelho. E antes dele subir, ele passa esse espaço aí de 40 dias ensinando seus discípulos, e o texto lá dos primeiros versículos do capítulo 1 de Atos mostra que quando o Senhor Jesus estava conversando, dando as últimas instruções para os seus discípulos, uma nuvem começou a o elevar ao céu. Foi quando ele estava se ausentando da igreja naquele momento, mas ele tinha deixado a promessa: quando eu for, enviarei o Consolador. E aí ele foi se ausentando e subindo, e a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu, o levou, o cobriu.
E a Bíblia diz que os discípulos estavam pasmados, olhando aquele acontecimento. 2 varões, 2 anjos desceram e responderam àqueles discípulos e disseram: varões Galileu, por que estáis olhando ao céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós é recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vestir. Então essa promessa de volta, da volta de Jesus, é que a igreja está atenta, está esperando, aguardando essa bem-aventurança, com paciência, com fidelidade, com retidão e com amor, para não ser pego desapercebido. Essa é a função da nossa igreja, da igreja do Senhor. Essa é a nossa função, está esperando com paciência a sua volta. Então essa é o 2.3, fala da bem-aventurada esperança da igreja. Essa é a nossa esperança, que Jesus volte conforme a sua promessa. São 1845 menções da volta do Senhor nas Escrituras. E é nessa esperança que nós estamos aqui, buscando a Deus, servindo a Deus, pregando o Evangelho, aprendendo com a sua palavra. Amém? Finalizando aqui no terceiro tópico. O terceiro tópico, ele tem o título: O Senhor está ali. Que título estranho é esse? Esse tópico, o título desse tópico foi escolhido do último versículo do livro de Ezequiel, Ezequiel 48 e 35. Vamos até ler aqui, para finalizarmos nele, o último versículo do livro de Ezequiel. Olha só, para entendermos melhor esse tópico. Diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, aquele dia será: o Senhor está ali. Ou seja, Jeová Samá, na expressão hebraica, né? Jeová Samá significa: o Senhor está ali. Então, esse o Senhor está ali, que é o nosso último tópico, este nome dado à cidade, essa cidade que Ezequiel está vendo na sua visão, esse nome da cidade nos lembra a mensagem recebida por João: Deus com os homens, pois com eles habitará. Ou seja, habitação de Deus com os homens. O Senhor está ali, Jeová Samá. O Senhor está no meu e no seu coração. O Senhor está ali naquela cidade, na visão de Ezequiel. O Senhor está ali. O Senhor estava naquela cidade da visão. E naquela cidade da visão habitamos nós. E o Senhor está no meu e no seu coração. A Bíblia diz em João 14, 21, ou 22, 23 no máximo, que aquele que teme ao Senhor guardará a sua palavra. E diz o Senhor: e nós viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você teme a Deus, guarda a sua palavra, o Senhor virá e fará em você morada e em mim morada. Então o Senhor está ali na visão de Ezequiel, no último capítulo e último versículo do livro de Ezequiel, significa que o Senhor estava naquela cidade que foi restaurada a glória, que foi restaurado o templo, que a glória do Senhor desceu naquele lugar. Na minha e na sua vida que for restaurada a glória de Deus, o Senhor está ali, o Senhor está conosco e o Senhor está na minha e na sua vida. Mas desde que nós abramos, os nossos corações para a restauração e transformação de Deus nas nossas vidas, nos nossos tempos, para uma adoração perfeita e louvor a Deus. Amém? Que Deus abençoe e nós agradecemos mais uma vez esta rica oportunidade.